Boa noite, eu me chamo Dean. Seja bem-vindo a mais uma noite nebulosa. Hoje vou te contar alguns casos reais, compartilhados por pessoas que não imaginavam o terror que iriam vivenciar. Essas histórias vão nos mostrar que experiências assustadoras podem acontecer quando menos esperamos. Então apague a luz, fique confortável, pegue uma bebida da sua preferência e vamos para os relatos. Sempre gostei de caminhadas solitárias. Era assim que eu limpava a mente depois de semanas estressantes no escritório. Conhecia bem a região de Blackwater Ridge, nos Apalaches. Tinha percorrido aquelas trilhas dezenas de vezes. Nunca me senti vulnerável ali, até aquele fim de semana de outubro. O outono estava no auge e as folhas formavam um tapete alaranjado no chão da floresta. Cheguei ao ponto de partida da trilha por volta das 2 da tarde. O céu estava claro, mas notei algo diferente no ar, um silêncio quase absoluto. Normalmente, havia o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, pequenos animais se movendo pelo mato. Mas naquele dia, apenas o silêncio. Como se toda a vida selvagem tivesse desaparecido. Ignorei aquela sensação estranha e comecei minha caminhada. A trilha serpenteia por entre árvores centenárias, antes de subir gradualmente até um mirante. Planejava chegar lá, fazer um lanche e voltar antes do anoitecer. Mas depois de 1 hora de caminhada, percebi que algo não estava certo. A temperatura parecia ter caído drasticamente. Minha respiração formava pequenas nuvens à minha frente, algo incomum para aquela época do ano. Foi quando ouvi pela primeira vez um som agudo, como o vento passando por uma fresta, mas não havia vento algum. Parei e olhei em volta. Nada além das árvores imóveis e o silêncio profundo. Continuei caminhando, mas mais alerta. O som voltou, desta vez mais prolongado, como um sussurro distante. Comecei a sentir um desconforto crescente, aquela sensação de estar sendo observado. É só o vento, pensei comigo mesmo, tentando racionalizar. Mas sabia que não havia vento. E então notei algo que fez meu sangue gelar. As pegadas no chão. Não eram minhas, eram muito maiores, mais profundas, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. E o mais perturbador, pareciam recentes, impressas sobre as folhas caídas que eu mesmo havia pisado minutos antes. Tentei me convencer de que era apenas outro caminhante, talvez alguém com botas maiores. Mas por que não o havia visto? A trilha era estreita, com pouca vegetação lateral. Qualquer pessoa à minha frente seria visível. O som voltou, agora mais próximo, não mais um sussurro, mas um gemido baixo. Parecia vir de todas as direções. Peguei meu telefone, sem sinal, como esperado naquela região. Mas naquele momento, até mesmo a familiaridade da tecnologia em minha mão oferecia algum conforto. O sol começou a baixar e decidi retornar. Não estava mais interessado no mirante. Queria apenas sair dali. Ao me virar, vi algo que me deixou paralisado. A cerca de 100 metros à minha frente, parcialmente escondida entre 2 árvores, havia uma figura alta e magra, inumanamente alta. Parecia estar curvada, como se fosse alta demais para ficar ereta sob o dossel da floresta. Minha mente lutava para processar o que via. Não conseguia distinguir detalhes claros, apenas a silhueta escura contrastando com o laranja e marrom do outono. A figura não se movia, mas eu sabia com uma certeza inexplicável que estava me observando. Dei alguns passos para trás, sem tirar os olhos daquela coisa. Foi quando ela se moveu. Não foi um movimento humano, foi algo fluido demais, rápido demais. Em um instante estava entre as árvores. No outro, parecia estar a 50 metros mais próxima.
Não a vi se mover. Ela simplesmente estava em outro lugar. O pânico tomou conta de mim. Virei e comecei a correr na direção oposta, para longe da trilha, para longe daquela coisa. Galhos chicoteavam meu rosto, tropeçava em raízes e pedras, mas não parei. Meus pulmões queimavam com o ar gelado, mas o medo me impulsionava adiante. Então, ouvi aquele som novamente, agora claramente à minha direita, muito próximo. Um gemido que se transformou em algo semelhante a palavras. Não palavras, em qualquer idioma que eu conhecesse, mas havia uma cadência, uma intenção naqueles sons. Foi quando percebi que aquilo estava me cercando, não perseguindo, me guiando para algum lugar. Parei abruptamente, ofegante, desorientado. Estava completamente perdido. O sol já havia baixado o suficiente para que longas sombras se formassem na floresta, e então senti um cheiro pútrido como carne em decomposição e terra mofada. O ar ao meu redor parecia mais frio, pesado, difícil de respirar. Um galho quebrou atrás de mim. Me virei e lá estava. Não mais uma silhueta distante, mas próximo o suficiente para que eu pudesse ver. Era alto, talvez 2,5 metros, terrivelmente magro, com pele cinzenta esticada sobre ossos proeminentes. Sua cabeça tinha um formato errado, alongada, com chifres ou galhos brotando do crânio. Mas foram os olhos que me paralisaram. Grandes, negros e vazios, como buracos em um rosto que não deveria existir. O tempo pareceu congelar enquanto nos encarávamos. A criatura inclinou a cabeça como se estivesse curiosa. Sua boca, uma fenda escura cheia de dentes afiados, se abriu lentamente. Não consegui me mover. Minhas pernas não respondiam. Estava certo de que aquele seria meu fim. E então, um estrondo distante de um trovão. Aquilo quebrou o transe. A criatura olhou para cima, como se o som a tivesse perturbado. Foi o momento que precisava. Corri como nunca havia corrido antes, sem rumo, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. Não olhei para trás, nem por um segundo. Não sei quanto tempo corri. Quando finalmente parei, exausto, estava em uma clareira que reconheci. De alguma forma, havia encontrado o caminho de volta à trilha principal. E ao longe, podia ver as luzes do estacionamento. Passei a noite em um hotel na cidade mais próxima. Não consegui dormir. Fiquei encarando o teto, repassando cada detalhe daquela tarde. Pela manhã, relatei o incidente aos guardas florestais. Pareciam céticos, mas não surpresos. Me disseram que não era o primeiro relato de encontros estranhos naquela região específica. Nunca mais voltei àquela trilha. Na verdade, nunca mais caminhei sozinho em nenhuma floresta. Mas sei, sem qualquer dúvida, que se tivesse ficado paralisado por mais alguns segundos naquela floresta, ninguém jamais teria me encontrado. Herdei a cabana do meu avô em Hollow Creek, um vale isolado nos Apalaches. Nunca havia passado muito tempo lá durante minha infância, apenas visitas curtas no verão. Depois que meu avô faleceu, a propriedade ficou abandonada por quase 5 anos. Quando finalmente decidi verificar o estado da cabana, pensei que seria uma boa oportunidade para me desconectar e passar uma semana longe do estresse da cidade. A estrada de terra que leva à cabana estava quase intransitável. Tive que deixar meu carro a quase 1 quilômetro de distância e caminhar o resto do percurso, carregando suprimentos para a semana. Quando finalmente cheguei, o sol já estava se pondo. A cabana parecia menor do que eu lembrava. Uma estrutura simples de madeira com uma varanda estreita e janelas empoeiradas. O interior cheirava a mofo e abandono. Passei as primeiras horas limpando o básico, espantando teias de aranha e verificando se tudo funcionava. Surpreendentemente, a bomba d'água manual ainda operava.
e o gerador antigo deu sinal de vida após algumas tentativas. Quando a noite caiu, eu já havia estabelecido um pequeno espaço habitável. Acendi a lareira e me sentei para comer um jantar, simples, satisfeito com meu progresso. Foi durante a madrugada que acordei com uma sensação estranha. Não um som ou movimento, apenas uma consciência repentina, como quando se percebe estar sendo observado. A cabana estava escura, a lareira muito reduzida a brasas fracas. Fiquei deitado, tentando identificar o que havia me despertado. Então percebi. Estava frio. Muito mais frio do que deveria estar, mesmo para as montanhas naquela época do ano. Minha respiração formava pequenas nuvens no ar. As brasas na lareira pareciam brilhar com menos intensidade, como se algo estivesse sugando seu calor. Pensei ter ouvido um som vindo da varanda, como unhas arranhando suavemente a madeira. Lentamente peguei a lanterna ao lado da cama e apontei para a janela. Não vi nada além da escuridão da floresta, mas à medida que meus olhos se ajustavam, notei algo estranho nas árvores mais próximas. Pareciam diferentes, de alguma forma. Inclinei-me para olhar melhor e percebi. Não eram todas árvores. Havia algo entre elas. Algo alto e imóvel, mas que não pertencia àquele lugar. Afastei-me da janela, dizendo a mim mesmo que era apenas uma árvore morta que não havia notado durante o dia. Forcei-me a voltar para a cama, mas o sono não veio. Fiquei deitado, ouvindo. A cabana rangia e estalava, como cabanas antigas fazem, mas havia algo mais. Sons sutis demais para identificar com certeza. Respiração abafada, movimento cauteloso. Na manhã seguinte, examinei a área ao redor da cabana. Não havia nada incomum, exceto por marcas estranhas no solo úmido perto da varanda. Não pegadas definidas, mas áreas onde a terra parecia ter sido comprimida por algo pesado. Tentei me convencer de que eram antigas, talvez de algum animal, que visitara o local antes da minha chegada. Passei o dia explorando os arredores, tentando me reconectar com as memórias de infância. Mas algo havia mudado. A floresta parecia menos acolhedora, mais densa e impenetrável. E notei o silêncio. Nenhum pássaro, nenhum esquilo, nenhum som de vida além do vento nas folhas. À tarde, encontrei algo perturbador. Uma pequena clareira, onde árvores jovens haviam sido quebradas, não cortadas, mas dobradas e retorcidas de maneiras impossíveis. No centro, algo que parecia restos de um animal. Ossos limpos, dispostos em um padrão que não parecia natural ou aleatório. Era como se alguém ou algo tivesse organizado os restos deliberadamente. Voltei para a cabana inquieto. Enquanto preparava o jantar, não conseguia parar de pensar no que havia visto. Comecei a lembrar de histórias que meu avô contava, histórias que, quando criança, eu considerava apenas tentativas de me assustar. Falava de criaturas antigas nas montanhas, seres que não eram nem homem nem animal, que ficavam dormentes por décadas, despertando apenas quando alguém se aventurava muito profundamente em seu território. Wendigo, ele os chamava. Espíritos da fome e do inverno. Seres que uma vez foram humanos, transformados pela fome extrema e canibalismo em algo monstruoso e insaciável. A noite caiu cedo, como acontece nas montanhas. Sentado perto da lareira, comecei a ouvir sons, galhos quebrados, movimento nas sombras além das janelas. A cada som, meu coração acelerava. Tentei me convencer de que era apenas a vida selvagem local, talvez um veado ou urso curioso. Foi quando a temperatura caiu drasticamente. Em minutos, o interior da cabana ficou gelado, apesar do fogo na lareira. As chamas pareciam lutar para sobreviver, diminuindo até quase se extinguirem. E então, ouvi um som agudo e estridente, como um assobio distorcido vindo da floresta. Não era um som animal ou natural. Havia algo quase verbal nele, como se fosse quase uma palavra, quase uma frase, quase compreensível.
Apanhei o rifle antigo do meu avô, que havia encontrado mais cedo naquele dia. Não sabia se estava carregado ou mesmo funcional, mas segurar algo que poderia ser usado como arma me dava algum conforto. O som veio novamente, mais próximo. E então algo bateu na porta da frente. Não uma batida, como de alguém querendo entrar, mas um impacto sólido e pesado, como se algo grande tivesse sido arremessado contra ela. Apontei o rifle para a porta, as mãos tremendo. O silêncio retornou pesado e opressivo. Minutos se passaram, nenhum movimento, nenhum som. Lentamente me aproximei da janela ao lado da porta e olhei para fora. Foi quando o vi claramente pela primeira vez, de pé, imóvel, na borda da floresta. Alto demais para ser humano, magro demais para ser saudável. A pele, se é que era pele, cinzenta e esticada sobre uma estrutura óssea proeminente. A cabeça coroada com o que pareciam ser chifres ou galhos retorcidos. Mas foram os olhos que me paralisaram, grandes poços negros que pareciam absorver a luz ao invés de refleti-la. Por um momento interminável nos encaramos. Sua boca, uma fenda escura no rosto cadavérico, se abriu levemente. E então, algo pior que qualquer som que já ouvi. Uma voz. Não uma voz humana, mas algo que tentava imitar uma, distorcida, rangente, como gelo quebrando. Venha, para, fora. O pânico finalmente quebrou minha paralisia. Recuei da janela, tropeçando em minhas próprias pernas. O rifle caiu com estrondo no chão. Corri para o quarto, agarrando minha mochila e as chaves do carro. Não havia como passar a noite ali. Não importava a hora ou o quão escura estava. A floresta, eu precisava sair. Saí pela porta dos fundos, correndo desajeitadamente pela trilha que levava ao meu carro. A cada poucos metros, olhava para trás, meio esperando ver aquela figura esquelética me perseguindo. Mas a floresta permanecia quieta, estranhamente quieta. Quando finalmente alcancei meu carro, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui inserir a chave na ignição. O motor pegou na terceira tentativa. Os faróis iluminaram a estrada de terra à minha frente. Foi quando olhei pelo retrovisor que vi. Na beira da estrada, parcialmente iluminado pelos faróis, estava aquela figura. Mas agora eu podia ver mais detalhes que desejaria nunca ter visto. Sua pele não era cinza, era coberta de cicatrizes e queimaduras. Os chifres eram reais, não galhos, mas crescimentos ósseos que saíam do crânio alongado. Pisei fundo no acelerador. O carro derrapou na terra solta antes de ganhar tração. Não olhei para trás novamente até estar na estrada principal, quilômetros longe daquele vale. Nunca voltei à cabana. Meses depois, contratei uma empresa para limpar a propriedade e colocá-la à venda. Os trabalhadores relataram ter encontrado marcas estranhas nas paredes externas, arranhões profundos que não poderiam ter sido feitos por qualquer animal local. E dentro, apesar da lareira ter sido deixada apagada, cinzas espalhadas por todo o chão, como se algo tivesse revirado o lugar procurando por alguma coisa. A cabana nunca foi vendida. Ainda está lá, abandonada novamente. Às vezes, penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse atendido àquele chamado para sair. Pesquisei muito sobre os Wendigos desde então. Dizem que são espíritos da fome que nunca pode ser saciada, que procuram por aqueles que estão sozinhos, isolados, vulneráveis, que primeiro brincam com suas presas, as observando, as atormentando antes de atacar. Sou fotógrafo de natureza há mais de 15 anos. Já estive nas florestas mais remotas do país, documentando a vida selvagem e paisagens intocadas. Nunca fui particularmente supersticioso ou medroso. Até minha expedição à Montanha Mitchell, no inverno passado.
Tinha planejado uma viagem de 3 dias para fotografar a paisagem de inverno. A Montanha Mitchell é o ponto mais alto dos Apalaches Orientais, conhecida por suas vistas deslumbrantes e névoa misteriosa que frequentemente envolve seus picos. Escolhi ir em meados de janeiro, quando a área estaria praticamente deserta de turistas. Cheguei ao pé da montanha numa terça-feira de manhã. O centro de visitantes estava fechado para a temporada, como esperado. Deixei meu plano de caminhada registrado na caixa designada para emergências, procedimento padrão para trilhas remotas durante a baixa temporada. A previsão indicava tempo limpo, frio, mas gerenciável, sem tempestades à vista. A subida inicial foi tranquila. A trilha estava coberta por uma fina camada de neve, tornando a paisagem ainda mais fotogênica. Passei a primeira parte do dia fotografando formações de gelo nas árvores e os padrões que o vento criava na neve. Por volta do meio-dia, alcancei o local onde planejava montar acampamento. Uma pequena clareira protegida por um afloramento rochoso. Foi enquanto montava minha barraca que notei algo estranho. Pegadas na neve, diferentes de qualquer coisa que já tinha visto antes. Eram grandes, muito maiores que pegadas humanas normais, e tinham uma forma incomum, como se o que as tivesse feito caminhasse parcialmente sobre os dedos dos pés. O mais estranho era que as pegadas pareciam circular meu acampamento, como se algo tivesse me observado enquanto eu trabalhava. Tentei racionalizar. Provavelmente um alce ou urso, pensei, embora soubesse que não se pareciam com pegadas de nenhum desses animais. Ursos estariam hibernando naquela época de qualquer forma. Continuei montando o acampamento, mas agora com uma inquietação crescente. À medida que a tarde avançava, notei outra coisa estranha. O silêncio. Absoluto. Montanhas no inverno são geralmente quietas, mas não assim. Deveria haver pássaros, pequenos roedores, o ocasional som distante. Mas havia apenas nada. Como se toda a vida selvagem tivesse abandonado a área. O sol começou a se pôr e com ele veio uma queda brusca de temperatura. Dentro de 1 hora, estava pelo menos 10 graus mais frio do que a previsão havia indicado. Reforcei meu saco de dormir com um cobertor extra e acendi uma pequena fogueira na abertura protegida da minha barraca. Foi quando escurecia completamente que ouvi pela primeira vez. Um som agudo à distância, como um grito humano, mas distorcido e prolongado demais. Arrepiou os pelos da minha nuca. Apenas o vento nas árvores, disse a mim mesmo, mas sabia que não havia vento suficiente para criar aquele som. Conforme a noite avançava, minha inquietação cresceu. A sensação de ser observado se intensificou. Cada sombra projetada pelo fogo parecia se mover de maneira errada, como se houvesse algo se escondendo logo além do alcance da luz. Peguei minha câmera e comecei a fotografar a escuridão ao redor, mais por hábito profissional do que por qualquer outra razão. Foi apenas mais tarde, revisando essas fotos, que notei. Na terceira imagem, parcialmente obscurecida pela névoa que havia começado a se formar, estava uma figura, alta e magra, quase esquelética, aparentemente de pé entre 2 árvores a cerca de 30 metros do meu acampamento. A imagem era granulada demais para distinguir detalhes, mas parecia errada. As proporções não eram humanas. Os membros eram longos demais, a cabeça estranhamente alongada. Deletei a foto instintivamente, como se o simples ato de removê-la pudesse negar sua existência. Racionalização novamente. Apenas um tronco de árvore em uma posição estranha, distorcido pela névoa e pela pouca luz. A temperatura continuou caindo. Meu fogo lutava para se manter aceso, como se o próprio ar estivesse roubando seu calor. A névoa se tornou mais densa, criando formas fantasmagóricas que pareciam se mover com propósito próprio. Por volta da meia-noite, ouvi galhos quebrando na floresta.
Não o estalo ocasional de um galho caindo pelo peso da neve, mas passos sistemáticos, deliberados. Algo grande estava se movendo lá fora, circulando meu acampamento. Peguei minha lanterna mais potente e a apontei na direção dos sons. O feixe de luz mal penetrava a névoa espessa, criando apenas um cone branco nebuloso. Foi quando vi, por apenas um instante, dois reflexos na escuridão, como olhos, mas grandes demais, separados demais para pertencer a qualquer animal que eu conhecesse. O medo finalmente superou minha curiosidade profissional. Recolhi rapidamente meu equipamento essencial, câmera, água, GPS, telefone via satélite e abandonei a barraca. Meu plano era descer até o centro de visitantes, mesmo no escuro. A trilha era bem marcada e eu tinha luz suficiente para seguir em segurança. Não havia descido nem 100 metros quando ouvi novamente aquele grito distorcido, mais próximo agora. Muito mais próximo, e então outro vindo de outra direção, como se houvesse mais de um, como se estivessem me cercando. Acelerei o passo, quase correndo pela trilha escorregadia. O feixe da minha lanterna dançava freneticamente à minha frente. Foi quando tropecei em algo e caí pesadamente na neve. Ao me levantar, apontei a lanterna para ver no que havia tropeçado. Era um osso, grande, possivelmente um fêmur, mas não de animal. As proporções eram claramente humanas e não estava sozinho. Espalhados pela trilha havia mais, parcialmente cobertos pela neve recente. O terror daquela cena tomou conta de mim. Abandonei qualquer pretensão de seguir a trilha e simplesmente corri montanha abaixo, tropeçando na escuridão. Minha lanterna iluminava brevemente formas na névoa que meu cérebro se recusava a processar completamente. Silhuetas altas e esqueléticas que pareciam acompanhar meu movimento, sempre na periferia da minha visão. Os gritos continuaram, se aproximando, às vezes tão perto que eu podia jurar que vinham de metros de distância. Não sei quanto tempo corri. 1 hora, talvez 2. Meus pulmões queimavam com o ar gelado, minhas pernas vacilavam de exaustão. Quando finalmente vi as luzes do posto avançado de guarda florestal, quase desabei de alívio. Passei o resto da noite no posto, contando ao guarda noturno confuso sobre animais estranhos na trilha, omitindo os detalhes mais perturbadores. Pela manhã, uma equipe subiu para recuperar meu equipamento abandonado. Voltaram de mãos vazias. Minha barraca havia desaparecido junto com tudo o que havia deixado para trás. Não havia sinal de perturbação no local onde havia acampado, nem mesmo pegadas na neve além das minhas próprias de chegada, como se o local nunca tivesse sido ocupado. Meses depois, finalmente encontrei coragem para examinar os cartões de memória da minha câmera. A maioria das fotos estava intacta. Paisagens bonitas, detalhes de gelo e neve. Mas havia algumas imagens que não me lembro de ter tirado. Fotos tiradas durante minha fuga desesperada montanha abaixo. Em uma delas, quase completamente obscurecida pela névoa e movimento, está uma figura, alta, quase esquelética. Está de pé entre as árvores, não exatamente me perseguindo, mas me observando. Não voltei às montanhas desde então. Então, o que você achou dessas histórias? Já viveu algo parecido? Me conta nos comentários. Aproveita também para dizer de onde você está ouvindo esses relatos. Quero saber até onde nossos pesadelos estão chegando. Se curtiu essa noite cheia de terror e mistérios, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum especial, série exclusiva ou os vídeos diários aqui do canal. Deixe também sua sugestão para os próximos vídeos e até os próximos relatos.